Bom, agora sim, vamos para o debate. O presidente Jair Bolsonaro indicou nesta quarta-feira que pode apoiar a mudança na emenda constitucional do teto de gastos. Bolsonaro tem sofrido pressão da Casa Civil e dos militares para rever a norma que limita as despesas do orçamento no governo. Para analisar o impacto dessa questão no cenário político, nós contamos com a presença do cientista político, professor da Unicinos, professor Bruno Lima Rocha, e do advogado, Dr. Vinícius Bueira. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, vamos começar então na avaliação de vocês, como fica esse dilema de Bolsonaro em relação às mudanças na emenda do teto de gastos. O assunto chegou a ser discutido em reunião da Junta de Execução Orçamentária, quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou posição contrária às mudanças. Tanto se fala, nos gastos públicos. Como é que o presidente Bolsonaro pode agora equilibrar com o governo e também atendendo às demandas das outras pastas? Bom, eu vejo que nós estamos vivendo aquela velha briga pelo orçamento público. Com a eleição do presidente Bolsonaro, nós tivemos aí uma mudança bastante fulcral, sobre a forma de condução do governo brasileiro. Ou seja, desde a formação do governo, o Bolsonaro disse que não faria concessões e compras e negociações de apoio no Congresso com indicações de pastas, tanto que tentou reduzir ao máximo os ministérios, o número de ministérios, e houve uma revolução dentro do Centrão, no Congresso Nacional, tentando inclusive barrar a medida provisória que fazia a reorganização do Estado, do governo. Ou seja, o que nós vemos hoje não é nada de novo, que é sempre o mesmo establishment, o mesmo estamento, tentando dominar o orçamento brasileiro. Isso é uma briga que o Bolsonaro vai ter que encarar. Ou seja, ou ele consegue acalmar o Centrão e fazer o governo andar, e o governo não consegue andar. As pesquisas que estão saindo mostram um certo descontentamento com o governo, com o executivo, e, na verdade, o descontentamento tem que ser transferido para o legislativo, porque nós vivemos num sistema presidencialista onde a função do presidente é encaminhar as medidas provisórias, os projetos de lei ao Congresso, e o Congresso tem que fazer a sua parte. E o que nós vimos ao longo desses 8 meses de governo é a mídia, grande parte da mídia, a mídia majoritária, a grande mídia, e o Centrão fazendo pressão para que o presidente faça negociações com o Congresso. O que são essas negociações? É o que virou vício desde a nova República, que é a compra de apoio do Congresso, compra de voto dentro do Congresso com dinheiro ou com cargos ou com ministérios. Nós vimos aí o mensalão, o petrolão, desde a redemocratização do Brasil, isso virou moeda corrente. E a tentativa deste governo é barrar esse tipo de coisa. E aí é que se vê exatamente a briga, a tentativa, o Paulo Guedes totalmente contra aumento de gasto público, segurando o governo com o apoio do presidente, mas o presidente precisa negociar, precisa fazer o processo avançar, os projetos avançarem. O projeto da reforma da Previdência, irresponsavelmente pelo Congresso, está parado lá, que não anda há 8 meses. A mini-reforma do Temer andou, no período que conseguiu caminhar, andou muito mais rápido. Ou seja, todos os projetos do governo não conseguem avançar e, quando avançam, ainda são mutilados. Eu me expressei mal, eu falei o governo e as outras pastas. Na verdade, eu queria dizer a pasta da economia e as outras pastas. Professor, esse dilema, como o Bolsonaro pode negociar? Tá, vamos lá. Eu vou meter a pergunta, é direito do meu debatedor abrir os temas que ele quiser, e eu vou meter a pergunta para poder ter, pelo menos, o meu critério de rigor, tá? Tá. A lei de teto de gastos foi uma PEC. Fechou com uma PEC 55 no Senado. Essa lei, ela correlaciona os gastos da União com o crescimento econômico, como se a União vivesse daquilo que arrecada. Como teoria econômica, isso é uma furada. Tá? Vou dar uma explicação que todo mundo consegue entender. Se fosse por esse princípio, os Estados Unidos jamais teriam saído da Grande Depressão. Não teriam feito o New Deal, não teria feito o rearranjo da economia dos Estados Unidos, não teria ido para a Segunda Guerra, não teria ganho a Segunda Guerra, não teria se tornado a superpotência que se tornou. Não foi só por isso, mas também foi por isso. O que eu não vejo é um grau de coerência interna no governo Bolsonaro para conseguir levar adiante no seu acordo interministerial, e aí a pergunta está correta, né?
o que o Ministério da Economia vai fazer, o Super Ministério da Economia, que eu vejo como controlado por um representante específico da especulação financeira, que é o ministro Paulo Guedes. Ele próprio foi sócio do PTG Pactual, ele tem uma experiência em lecionar no Chile durante o período do auge do Chicago Boys, ditadura de Pinochet. Ele tem uma visão absolutamente financiarizada da economia e pró-capital financeiro. Isso não consegue, não fecha a conta com nenhum tipo, nem de crescimento econômico, vamos futebolizar, que é uma coisa, nem desenvolvimento econômico, que é outra coisa. E nem crescimento, nem desenvolvimento são possíveis fazer com esse gargalo do teto dos gastos. Como os estados e os municípios não vivem do que eles podem emitir, e sim do que eles arrecadam e repassado pela União, a gente tem o país inteiro de joelhos diante de uma lei draconiana votada pelo Congresso Nacional durante o governo Temer. Se o presidente Jair Bolsonaro tem intenções de terminar o seu governo com algum grau de aprovação, se ele tem essa intenção, ele e qualquer governo de qualquer matiz precisa ter margem para investimento. E isso daí, equivocadamente, se apelidou pelos, aspas, especialistas de economia ou os favoráveis ao capital financeiro de margem fiscal. Não é. É margem de investimento. Último exemplo. Se a gente tem banco de fomento opera com multiplicador bancário. Então não precisa ter 10 depositados na caixinha da Caixa Econômica Federal para ter 10 emprestados na rua. Tem 10 na Caixa Econômica, tu tem 100 emprestados na rua. Se não operar com o mínimo de racionalidade econômica, a gente vai conseguir fazer da 8ª, da 10ª, 12ª economia do mundo, 15ª, se a gente esticar bem a corda, um fiasco. O Brasil é tão grande que ele consegue se recuperar até por osmose. Graças a Deus, eu diria. Bom, agora eu vou inserir um outro personagem importante no governo. Aqui a gente falou Paulo Guedes, por exemplo. Que impacto político pode trazer qualquer decisão que o presidente Bolsonaro tome em relação à emenda dos gastos, tendo em vista que o próprio ministro Sérgio Moro havia dito que o orçamento para o ministério comandado por ele seria insuficiente. E também tem essa pressão dos militares, que é outra parte importante dentro do governo, que apoiaram o presidente durante a eleição. Agora vamos inserir Sérgio Moro como exemplo de uma pasta que está demandando mais gastos. Bom, antes de responder a pergunta, eu gostaria de entrar no debate que foi proposto aqui. Se nós tivermos 10 no banco, na Caixa Econômica Federal e emprestarmos 100, a Caixa Econômica Federal vai quebrar. Não. Porque existe um limite de alavancagem. Esse termo técnico que se utiliza é alavancagem. Se usar alavancagem de 10 vezes, qualquer banco quebra e é decretada a falência do banco. Como já a gente viu ao longo da história, não só brasileira, como mundial. Então, esse tipo de alavancagem não é ilimitada e não é 10 vezes. Bueno, o Paulo Guedes, ele fez parte dos Chicago Boys, dos meninos de Chicago, da Universidade de Chicago, que foi a que desenvolveu a teoria econômica de liberdade econômica, que foi aplicada no Chile e com muito sucesso, tanto é que o Chile hoje está às portas de se tornar um país desenvolvido. Ou seja, deu tão certo lá, e é dar tão certo onde é aplicado, que realmente isso é que está tentando ser aplicado aqui no Brasil hoje, pelo governo Bolsonaro. E graças a Deus o Bolsonaro está fazendo tudo certo e vai dar certo também. E essa é a questão do limite de gastos, é que o governo ficou grande demais. Ou seja, hoje o governo tem uma limitação para a emissão de moeda. Desde a lei de responsabilidade fiscal do governo Fernando Henrique, todas as leis orçamentárias, eles impõem uma limitação de emissão de moeda e a limitação do gasto público. Só que não limita a emissão de moeda futura. O que acontece? O Estado arrecada muito, é pesado para o Brasil, para os ombros do brasileiro. O Estado hoje arrecada cerca de 45% de toda a produção nacional. 35% é direto e 10% é diferido, chegando a 45%, e esses 10% é jogado como títulos para pagamento futuro. Ou seja, as gerações futuras estão pagando déficit público hoje. Com tudo isso que é arrecada, nós temos déficit público e o Estado continua tendo engessado com matéria constitucional, ou seja, que não pode se mexer nos gastos, cerca de 85% do orçamento. Ou seja, 85% de tudo que o Estado arrecada, de metade do que produz o cidadão brasileiro, as empresas e a população, vai para o Estado para pagar funcionalismo, ativo e inativo. Enquanto não se mexer nisso, não vai se ter dinheiro para investir.
investimento, não vai se ter dinheiro para fazer desenvolvimento, não vai ter dinheiro para absolutamente nada. O Estado está engessado. E é normal que com toda a estrutura que se tem, que o Estado necessite de mais dinheiro, que é o caso do Ministério do Sérgio Moro. Ou seja, todos eles precisam, por quê? Porque o pessoal ficou grande demais, o Estado está grande demais. Enquanto não houver uma diminuição do tamanho do Estado, nós vamos sofrer essa pressão e é a briga pelo orçamento. Os militares o que querem? Como funcionários públicos querem a parcela deles do orçamento. Ou seja, por que as reformas não avançam? Exatamente pela briga do orçamento público. Todos aqueles que avançam sobre o dinheiro do cidadão, que é arrecadado pelos impostos, eles estão brigando para poder tomar conta cada vez mais do seu percentual. Nós não estamos vendo nada, absolutamente nada de novo. O que está acontecendo hoje é o que sempre aconteceu. O que nós precisamos fazer é exatamente tentar manter o Estado sendo governável e começar a reduzir, assim como já começou a se fazer esse governo, vendendo a BR Distribuidora e anunciando uma série de privatizações que vai fazer com que o Estado volte a ter capacidade, não de investimento, mas de diminuir o peso para que a sociedade possa investir. Enquanto nós não diminuirmos as amarras do Estado para poder entrar capital, porque o Brasil não tem capital para gerar emprego e gerar desenvolvimento. Esse terá que vir de fora. E só virá se nós diminuirmos as amarras. Lembrando que cada convidado pode responder e completar ou discordar, enfim, de cada participação. E eu vou inserindo perguntas. Fico nessa do Sérgio Moro, mas tem espaço também para o professor comentar a fala do doutor Vinícius. No caso, eu inseri Sérgio Moro para dar um exemplo de uma pasta que está demandando e é um ministro muito importante frente à opinião pública, por exemplo. Então, Bis, vamos lá. Bom, o Vinícius colocou a regra de alavancagem. Eu não chequei antes de ir para cá. Eu não sabia nem que a pergunta era essa, de cenário político, né? A regra de alavancagem do Banco Central é muito segura, 1:13. No auge da crise econômica dos Estados Unidos foi 1:33. Tinha 33 dólares voando na praça para um depositado. E estava lastrada uma hipoteca podre. A hipoteca estava em cima de uma casa que não foi paga, revendida 4 vezes. Daí que veio a bolha imobiliária dos Estados Unidos. Tá? Então, 1:10, 1:13, 1:15, uma regra segura, não quebra ninguém. O que tu vai quebrar um Estado é vincular o seu financiamento à arrecadação, eu insisto com isso. Um Estado não vive do carregado, tá? A tributação não é uma regra direta. Eu espero que a Ubra TV, estou fazendo aqui um convite no ar, traga economistas versados na nova teoria econômica moderna, na moderna teoria monetária, o MMT na sigla em inglês, que é o debate que está organizando hoje o pensamento econômico, inclusive das maiores economias do mundo. É a base do debate econômico das eleições estaduais no ano que vem. Esse é um ponto de vista. O outro é o seguinte, o problema é o investimento público, sim. É o investimento público que vai gerar uma massa de agregados. O Brasil tem condição tanto de gerar investimento próprio, como também de receber investimento externo. Tem. O investimento externo entra no Brasil. Sabe para quê, Bis? Para especular. O que não tem uma linha nesse governo, uma linha do ministro Paulo Guedes, é como é que vai ter o basicão da economia capitalista, né? Formação bruta de capital fixo. Sabe aquele tijolinho lá montadinho? Como é que vai ter isso? Num período chamado milagrinho econômico, o investimento público agregou um monte ao seu redor, tá? Desinvestimento não. Inclusive, política de balcão, que foi feita assim, favorecendo os grandes oligopólios nacionais. Só que tem que pensar no médio e longo prazo. Por exemplo, eu vi outro dia um vídeo muito interessante da usina de Sobradinho, no Nordeste, com placas de energia solar, fotovoltaicas, né? Na hora eu escrevi para o meu amigo que mandou o vídeo para mim, que é engenheiro. Fulano, essas placas são nossas? Não, Bruno, são chinesas. Tu sabe quanto é que a gente paga de royalty nela? Não, mas deve ser muito caro. A gente precisa entrar na corrida tecnológica e tem que ter um investimento pesado em ciência bruta para gerar uma tecnologia aplicada disso aí para o benefício da população brasileira e o Brasil poder competir vendendo placas e cobrando royalties de terceiros. Ou, pelo menos, alimentando a própria população com geração de energia barata e limpa e que não faz dano nem ao meio ambiente nem às pessoas ao redor, como é o caso de Belo Monte. Veja a condição criminalizada de Altamira. O assunto é um pouco mais complexo do que limpar o aparelho de Estado. Mas sim, nesse momento, se o orçamento das pastas não for atendido, nós vamos acabar, por exemplo, com a pesquisa científica, laboratorial mesmo no Brasil, vai acabar. Porque não vai ter como alimentar. Quem faz pesquisa no Brasil são as universidades, basicamente as federais e algumas estaduais. Tu precisa disso. Eu quero saber como é que a gente vai chegar na placa de energia solar. Ou se a gente vai ter eternamente esse ciclo maluco de vender soja, pagando royalties para Baia,
para depois comprar tecnologia de ponta. Eu gostaria de estar vivendo num país assim daqui a 20 anos. Bom, agora a gente falou do cenário interno, tá? Dos arranjos políticos que devem ser feitos agora. Eu vou agora para o cenário externo, que de certa forma vai pressionar o governo tanto aqui dentro quanto lá fora. Dois incidentes, tá? Primeiro, vamos resgatar a Amazônia, né? As queimadas na Amazônia. Se vocês acham que o governo, se o Planalto conseguiu, de certa forma, contornar a situação ou criou mais um atrito em nível internacional. E esse último aqui é o último atrito o do presidente provocando tensões em outros países. No caso, a última foi com a ex-presidente do Chile, comissária dos Direitos Humanos das Nações Unidas, Michelle Bachelet. O presidente disse, abre aspas, a senhora Michelle Bachelet, se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre eles o seu pai, hoje o Chile seria uma Cuba. Acho que não preciso falar mais nada, fecha aspas, na fala de Bolsonaro. Qual o efeito desse tipo de declaração, né, na política internacional e talvez a maior crise internacional que tenha se vivido hoje o governo Bolsonaro foi, né, tenha vivido nos últimos tempos, nesses 6 meses, foi a crise na Amazônia. Como é que vocês acham que essa política externa está sendo guiada pelo governo Bolsonaro? Doutor Vinícius. Eu vejo que o governo Bolsonaro está sendo muito prudente e muito eficiente na sua política externa. Criar debate com Michelle Bachelet não é nenhuma crise internacional, assim como não foi crise internacional, mesmo com a tentativa de alguns setores da imprensa de inventar essa crise com o debate que houve com o presidente da França. Ou seja, o que existe é que a esquerda internacional está perdendo espaço, ou seja, o pêndulo, a política é um pêndulo que horas pende um pouco mais para a esquerda, horas um pouco mais para a direita, e a cada nova eleição muda o eixo deste pêndulo. Nós vemos que no mundo inteiro os ventos vão mudando este pêndulo cada vez mais para a direita. No momento em que isso modifica para a direita, nós vemos as eleições mostrando que os setores mais conservadores e mais liberais em toda a Europa e na América estão saindo vitoriosos. Com isso, a esquerda necessita recriar aquela sua velha cooperação internacional. E aí, o que acontece? Nós vemos os jornais com o apoio da esquerda internacional, criando factoides, como a questão das queimadas, como esse debate com a presidente Bachelet, ou esse outro debate com o presidente da França. Tudo isto é, na verdade, uma tentativa de criar fatos inexistentes para tentar modificar este cenário. Ou seja, a esquerda internacional, a França está claramente perdendo espaço, na Alemanha, na Inglaterra, na Argentina, no Chile. Ou seja, o pêndulo está cada vez mais para a direita, conservadora e liberal, e a esquerda está esperneando. Ou seja, não existe nenhum problema com isso. Na verdade, o que nós vemos é que o sucesso da política internacional está fazendo com que o Brasil se aproxime realmente dos países em que lhe interessa negociar, os países que têm tecnologia, os países que têm coisas a oferecer ao Brasil, e não aquela velha política que o governo Lula e Dilma faziam, de se aproximar de países de terceiro mundo, que, na verdade, a única coisa que fizeram é tomar empréstimos com o Brasil sem capacidade de pagamento, e tanto é que estão inadimplentes com os financiamentos com o BNDES. O que nós precisamos é cada vez mais nos aproximar de países que podem trazer benefícios comerciais ao Brasil, como de fato é o que está acontecendo. Professor Bruno? Não sei nem por onde começar, Bispo, porque a pergunta da lei de teto de gastos teria que passar pelo Congresso, que eu saiba, né? Sim. Então, primeiro, resolver a casa. Uma emenda desse porte tem que passar pela mesa diretora da Câmara primeiro, né, do Senado depois. E, infelizmente, eu duvido que o Congresso da República vá desmontar a PEC que eles ajudaram a montar. E que, por sinal, aqueles e aquelas que votaram Jair Bolsonaro apoiaram naquele momento. Né? Em relação à política internacional, obviamente, que a gente está fazendo um debate mais amplo, né? Mas acho que cabe um outro debate. Um debate bem mais complexo. Vou dar um exemplo. O chanceler, quando tomou posse, ele fez elogio à nova Itália de Matteo Salvini, cujo governo acabou. Foi formado hoje um novo governo na Itália parlamentarista, sem a Liga Norte, que é a extrema-direita italiana, no jogo democrático, mas a extrema-direita então, acho que ministro da Segurança, ministro da Defesa Interna, ministro da... Ele tinha o terceiro cargo na composição ministerial, o segundo do ser líder
neofascista Matteo Salvini. O outro governo que seria mais inclinado à direita seria o da Inglaterra. O governo parou. Com a história do Brexit, parou. Está ameaçando convocar eleições, o parlamento pode ficar suspenso. O grande governo de extrema-direita hoje no mundo é o da Índia, com o chanceler Modi, que eu duvido muito que a base de apoio do PSL tenha alguma inflexão ou proximidade. Até porque a centralidade que esse discurso de choque de civilizações ao estilo do auto-intitulado filósofo Olavo de Carvalho fala do Ocidente, na Índia, ao contrário, lá o centro do mundo é o hindu. Hindustão, Índia vem de Hindustão. Também não vem ao caso, né, como dizem em Curitiba, isso não vem ao caso. Eu não sei aonde é que está a grande estratégia internacional de adquirir tecnologia com o royalty embarcado de modo que a gente consiga operá-los, como, por exemplo, nos caças suecos. Aquela compra foi boa, porque tu vai comprar uma tecnologia de ponta com acordo de transferência de royalty. Que hoje, quer disputar poder no mundo é isso. Tem que ter soberania alimentar, soberania energética, população acima do nível de pobreza, para não gerar muita tensão interna, algum tipo de acordo de governabilidade e disputar as cadeias estratégicas de valor global. Tá? Que eu saiba, a chanceler Angela Merkel é da CDU, que é a democracia cristã, que no mapa político da Alemanha é da centro-direita. Que eu saiba, o presidente da França, Emmanuel Macron, ele é um ex-banqueiro, né, de formação econômica neoliberal e que ocupa o lugar da centro-direita francesa. Então, não tem condição de falar de a política de esquerda de Macron junto com os jornais ou de Angela Merkel, o que vale. Para concluir, Michelle Bachelet é alta comissária da ONU para Direitos Humanos. Se é uma articulação por esquerda, tem que combinar com os russos, como dizia o Garrincha, né, porque ela acabou de sair de uma missão na Venezuela, fez uma crítica aos direitos humanos na Venezuela e entrou em conflito direto com o gabinete do Maduro. Né? Também não seria uma nova Cuba, porque o processo chileno era pluripartidário. Infelizmente, o presidente Salvador Allende acreditou na transição constitucional e tomou um golpe de Estado. Não devia ter acreditado na transição constitucional para constituir não uma nova forma de governo, mas um novo modo de produção, uma nova sociedade. Infelizmente, não é tão tranquilo assim. Enfim, daria para desenvolver horas e horas e horas só das declarações, no mínimo estapafúrdias do presidente, mas que eu reconheço, tem um mérito. Elas organizam o discurso de sua base e polarizam o país. Infelizmente, em nível internacional, a condição de relação é muito pequena, a não ser que seja essa relação direta com os Estados Unidos, na qual a gente faz um princípio absurdo na diplomacia, a gente faz um tratado sem reciprocidade. O princípio de um tratado internacional é a reciprocidade. Agora, sem reciprocidade, esperando um dia chegar a reciprocidade, é uma submissão. Bom, eu quero agradecer a presença do Dr. Vinícius Bueira, advogado, e também do professor Bruno Lima Rocha. Sejam sempre bem-vindos, muito obrigado por nos atender, num dia tão atípico assim, aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Obrigado.